gurias! Bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Já quero te convidar, se ainda não é inscrita por aqui, já quero te convidar para se inscrever. Vai ali embaixo naquele botãozinho inscrever-se, clica nele, ativa todas as notificações para não perder nada por aqui. Já quero pedir também, independente se tá chegando agora, se já tá aqui faz tempo, ó, para deixar o like no vídeo, porque é muito importante. É através do like que eu consigo ver se vocês estão gostando dos conteúdos, se eu trago mais, se eu não trago. Então é muito importante que você deixe o like também para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e distribua para mais pessoas. E já vou começar falando para vocês o batom que eu tô usando, porque vocês sempre perguntam dos meus batons. Eu não era uma pessoa muito de usar batom não, mas passei a ter esse hábito. E o batom que eu tô usando é o 302 Angel da MAC. É esse batomzinho aqui, ó. E a cor dele é rosinha, do jeitinho que eu amo. E hoje, gente, quero conversar com vocês sobre um tema que eu tenho recebido incrivelmente essa semana. Veio assim uma enxurrada de perguntas relacionadas a isso pra mim. E eu fiquei até curiosa, porque eu não tinha falado nada sobre isso, mas assim, muita gente veio perguntando, então eu senti de gravar aqui pro YouTube falando com vocês sobre isso, que é sobre a minha organização pra trabalhar de casa. Eu recebi algumas mensagens, duas me chamaram bastante atenção. A primeira foi perguntando como que é a minha rotina, que horas eu acordo, pra eu conseguir dar conta de realmente fazer tudo que eu preciso fazer e ficar com as crianças e organizar, né? E a outra pergunta que eu recebi, a segunda pergunta foi como que eu conseguia ficar arrumada em casa com os afazeres de casa, com as tarefas de casa. Então eu achei importante trazer esse conteúdo de como eu me organizo pra poder trabalhar de casa, e é isso que a gente vai falar hoje. Primeiro de tudo, como é a minha rotina de mãe, empreendedora, dona de casa? Em primeiro lugar, eu quero explicar pra vocês que eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe de duas crianças, pra quem ainda não me conhece, tá chegando aqui por esse vídeo. Porém, eu trabalho de casa, então a minha prioridade é o trabalho. É como se eu estivesse saindo pra trabalhar, porém eu trabalho de casa. Ou, por exemplo, vamos supor que eu fosse contratada por uma empresa pra fazer gestão de mídias sociais, pra trabalhar como social media. Porém, em vez de eu trabalhar no local, eu trabalho de casa. Então eu tenho que tirar aquele tempo pra trabalhar, pra me dedicar pro meu trabalho e entregar o que eu preciso entregar. Então eu trabalho realmente de casa. O foco desse vídeo não é mostrar pra vocês os meus processos de trabalho, e sim a minha organização, como que funciona essa organização da minha rotina. Mas se vocês quiserem saber mais aí dos bastidores do trabalho, o que que eu faço, o que que é esse trabalho, né? O que que é o atendimento, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui embaixo que eu posso trazer um outro vídeo especificando sobre esse tema, tá? Então, dito isso, o meu foco é o trabalho. E aí é que eu encontro um grande erro das mamães, das mulheres que querem trabalhar de casa e não conseguem se organizar. Por quê? Porque elas não colocam na cabeça que isso é um trabalho. Elas não se propõem a trabalhar, sabe? Elas fazem como se fosse assim, é um extra, se der tempo eu vou fazer. E não é assim. A gente precisa priorizar as coisas, né? Porque vocês já ouviram aquela frase que tudo o que a gente semeia floresce, tudo que a gente foca cresce? É isso. Então tudo que a gente semear, a gente vai colher lá na frente. E tudo que a gente focar, se você focar nisso, vai crescer aquilo. Um exemplo é a academia. Se você foca na academia, você vai crescer ali a sua musculatura, você vai ficar mais definida. Se você foca em ter uma alimentação saudável, você vai colher os frutos disso no seu corpo, no seu bem-estar. Então é assim que funciona. E esse é o primeiro erro que eu identifico de muitas mulheres, esse fato de realmente ela não conseguir colocar isso como um trabalho, porque muitas vezes ela ainda não tá tendo um retorno financeiro, né? Então acaba sendo uma dificuldade. E às vezes o parceiro, o marido, aquela pessoa que tá ali com ela no dia a dia, por não ver esse retorno financeiro ainda, ele acaba não vendo também como um trabalho. Então ele vê como as obrigações dela, né, as funções dela, digamos assim, cuidar da casa e da família, das crianças, e não o trabalho. Mas é muito importante que, se você quiser trabalhar de casa, se você quiser empreender de casa, independente do seu ramo, independente do seu nicho, é importante que você e seu marido conversem e encarem como estou abrindo uma empresa. Eu tô abrindo uma empresa agora, vou começar a ser influenciadora, Jenny. Eu tô abrindo uma empresa agora e essa empresa, pra ela dar frutos, vai demorar um pouco. Talvez demore 6 meses, talvez demore 1 ano, talvez não, talvez 1 mês você já esteja aí colhendo frutos, porque hoje o digital é assim, né? Você pode viralizar, você pode ganhar seguidores muito, muito rápido. Então talvez
talvez seja menos que isso. Mas é importante que você se coloque como empresa. Eu, Jenny, sou uma empresa, tô começando essa empresa agora e para eu colher os frutos pode demorar aí 6 meses, 1 ano. Então esse é um fator muito, muito importante. Dito isso, esse lugar aqui que eu tô agora, que é o meu escritório, é o lugar que eu mais passo tempo em casa. Mas antes de eu falar da minha organização de trabalho, vamos falar sobre a minha rotina em si, sobre os meus horários, né? Pra eu conseguir realmente me arrumar todos os dias antes das crianças acordarem. Porque se tem algo que eu aprendi e que é muito valioso pra mim, é que as crianças, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que envolve nós, a pessoa em si, só vai bem se nós estivermos bem. Então, às vezes a gente quer cuidar da casa, quer cuidar da família, mas a gente não cuida da fonte, a fonte de tudo, que somos nós. Então, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito precisam estar nutridos, alimentados e felizes, né? Precisa estar bem cuidado para que o resto vá bem. Então, quando você cuida de você mesmo, como princípio, você vai conseguir cuidar melhor da sua casa, você vai conseguir entregar o melhor para eles. Então, eu gosto de me arrumar sim, me arrumo todos os dias, me maquio. Eu sei que não é todo mundo que gosta de se maquiar e se isso não faz sentido para você, tá tudo bem, você não precisa se maquiar todos os dias, mas dê o seu melhor dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que faz sentido pra você. Porque a gente começa errando quando a melhor roupa, a melhor maquiagem, a nossa melhor produção é pra quem tá na rua e pra quem tá dentro de casa a gente só coloca a roupa rasgada e se veste de qualquer forma. As pessoas que a gente mais ama e que a gente mais quer que nos vejam como exemplo estão dentro da nossa casa. Então por que você vai dar o melhor pros outros e não pra quem tá ali, que é as pessoas que você mais ama? A mesma coisa serve pra casa, pras louças, né? A gente tem a mania de colocar a melhor louça pra visita e pra quem tá em casa é aquela louça quebrada, aquela louça suja, sabe? Então esse pequeno cuidado, esse cuidado com a gente é muito importante, é uma forma de servir a sua família e de cuidar da sua família também. Então isso pra mim faz muito sentido e mudou completamente a minha autoestima depois que eu passei a me arrumar com mais cuidado. Eu sempre me arrumei, mesmo antes de passar pela minha transição de estilo no ano passado, eu sempre me arrumei pra ficar em casa, mas eu me arrumava de qualquer forma. Eu colocava aquela blusinha rasgadinha, colocava aquela legging, só usava legging todo dia, era legging e a blusinha rasgadinha todo dia, e isso acabava atrapalhando a minha autoestima, a minha imagem, a minha confiança, a maneira como eu me sinto. Inclusive isso tem um nome, chama cognição indumentária. A cognição indumentária é um estudo que mostra a interferência das nossas vestimentas nas nossas ações, em como a gente se sente. Mas enfim, isso é papo aí pra outra hora. Vamos pra rotina, porque se deixar eu falo aqui, né? Então eu começo acordando por volta de 6h30 da manhã. 6h35 o meu despertador toca e eu vou me arrumar. Então eu depende do dia, às vezes eu demoro um pouco mais, às vezes eu demoro um pouco menos, mas mais ou menos aí uns 30 minutos eu demoro pra me arrumar. Porque daí eu acordo, tomo banho, lavo o cabelo, seco o cabelo. Nos dias que eu não preciso lavar o cabelo de manhã, aí eu demoro um pouco menos, 20 minutinhos, aí eu já tô pronta. O meu cabelo, eu tenho a vantagem, tem que ter uma vantagem, né? Porque o meu cabelo, ele é fino e eu tenho pouco cabelo, além de ele ser mais curto, então eu seco ele super rápido, 5 minutinhos, aí o meu cabelo já tá pronto, já tá seco. Então tem que ter uma vantagem, né, gente? Ter o cabelo mais ralinho. Então assim, vamos contar aí, meia hora, 20 minutinhos é o que eu levo pra me arrumar. Depois que eu me arrumo, eu fico pronta por volta das 7 da manhã, por volta das 7, 7h10 eu tô pronta. E aí eu desço. Quando eu desço, a minha filha já tá acordada, porque ela tem 9 anos, então ela se veste sozinha, escova o dente, coloca o uniforme, ela fez tudo sozinha. E aí a gente desce e é onde eu vou preparar o café. Então eu preparo o café pra família, arrumo a mesa, organizo as coisas. E enquanto isso, meu filho, que tem 2 anos e 2 meses, ele tá dormindo ainda. Então ele dorme até um pouquinho mais tarde e eu consigo dar essa atenção só pra Sophie, né, pra minha filha mais velha, nesse momento do café da manhã. E aí eu organizo tudo, preparo, depois o meu marido chega, a gente toma café e o Theo às vezes toma café junto com a gente, às vezes não, depende do horário que ele acorda. Depois que a gente já tomou café, o Theo acorda, né, normalmente nesse horário ele já tá acordando, então eu venho buscar ele no quarto e aí eu dou café da manhã pra ele, organizo as coisinhas e levo ele pra escola. Nos dias que ele não vai pra escola, a rotina funciona da mesma forma, a diferença é que em vez de eu levar ele pra escola, ele fica em casa comigo, né? I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your
his sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. Pausa pro meu cafezinho com leite de amêndoas, que eu adoro. E aí, gente, depois que eu levo o Teodoro na escola, é o momento que eu venho pra casa e eu dou uma organizada na cozinha. Então eu coloco as louças na lava-louça, mas a minha prioridade, o meu foco não é limpar a casa, gente. Então eu não passo o dia faxinando o banheiro, faxinando a casa, limpando vidro, essas coisas. Eu não faço nada disso. Durante o dia eu sento minha bundinha na frente do computador, vou trabalhar, vou gravar vídeo, vou criar conteúdo pro Instagram, vou criar conteúdo pro YouTube, vou atender minhas alunas. É isso que eu vou fazer, sabe? Eu não fico limpando a casa. Eu sou dona de casa sim, tenho filhos, sou dona de casa porque eu tenho uma casa, então qualquer pessoa, qualquer mulher que tenha uma casa, qualquer homem que tenha uma casa, é um dono de casa, é uma dona de casa. Então sim, eu sou uma dona de casa, mas eu não me dedico exclusivamente em ficar limpando a casa o dia inteiro. E eu faço essa organização realmente estratégica para que eu consiga fazer tudo que eu preciso fazer, né? Porque se eu ficar só limpando a casa, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho e automaticamente eu também não vou ter o retorno que eu gostaria no meu trabalho. Então é necessário encarar dessa forma, né? Encarar realmente como se você estivesse ali sendo contratada por uma outra pessoa. A sua empresa te contratou para você fazer o que precisa ser feito, então se dedique a isso, faça isso, né? Então nesse momento que eu volto, eu dou uma organizada na cozinha. Às vezes eu passo um aspirador no chão, depende do dia. Muitas vezes eu passo o aspirador no chão no mesmo momento que eu tô fazendo ali. Então, fiz um almoço, fiz uma comida, já paro e passo um aspirador no chão. Sujou aqui nesse ambiente, já passo um aspirador aqui. E Teodoro tá brincando na sala, sujou a sala, tô organizando depois que ele brincou ali com os brinquedos, já passo um aspirador no chão. Normalmente eu faço dessa forma, eu não tiro um dia pra fazer aquela faxina, sabe? Assim, onde eu fico o dia inteiro faxinando, que a gente termina o dia morrendo de cansaço. E esse é um hábito que eu adquiri aqui no Canadá, porque eu percebi que aqui as canadenses, elas fazem isso, elas não têm esse hábito nosso brasileiro de tirar um dia pra faxinar a casa, jogar água no chão, esfregar tudo, esfregar vidro. É muito diferente do que a gente vive no Brasil. E eu acho esse modo de organização e de limpeza mais funcional e mais prático, sabe? Porque você não perde tanto tempo nisso, você consegue dedicar mais tempo em outras coisas, dedicar tempo pra você, pro seu trabalho, pra sua família, pra passear, pra curtir a vida e não só ficar ali em função da casa todos os dias. Mas eu faço isso, são coisas bem básicas que eu faço durante o dia, que é colocar louça na máquina de lavar louça, passar um aspirador no chão, colocar uma roupa pra lavar, uma roupa pra secar, porque aqui a gente usa muito a máquina pra secar as roupas, né? E é isso, são essas as minhas funções com a casa. E eu consigo fazer tudo isso estando com a roupa que eu tô vestida agora, ó. Eu tô com um shortzinho, esse shortzinho de linho, tô usando uma camisa e quando o Theo fica em casa comigo, que eu sei que ele passa muito mais tempo no colo, eu evito usar camisas que amassem. Por quê? Porque ele vai ficar no meu colo e constantemente a roupa vai ficar amassando. Então eu tenho esse cuidado de escolher, quando ele tá em casa comigo também, não escolher roupas tão claras, né? Às vezes eu uso mesmo, porque eu gosto de roupa clara, mas eu tomo esses pequenos cuidados de não escolher roupas que amassem ou que sujem com tanta facilidade quando ele tá em casa comigo. Jenny, você não para cozinhar? Vamos falar sobre essa organização na questão da alimentação, né? De maneira geral, agora tá sendo um pouquinho diferente porque minha mãe ainda está aqui. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ela não vai mais estar, já vai ter voltado pro Brasil, porque hoje é sexta-feira e ela volta domingo. Mas agora que minha mãe tá aqui, tá sendo um pouquinho diferente. Eu sempre paro no horário do almoço pra gente fazer um almoço e comer juntas. Mas, geralmente, quando eu tô sozinha em casa, eu já deixo comidas pré-prontas. Então, eu deixo, às vezes, uma carne pronta, às vezes eu deixo só a carne
carne descongelada, só a porção que eu vou comer, e faço rapidinho ali na panela, na air fryer ou numa panela antiaderente, como com uma salada, uns vegetais. Então eu faço assim e é super prático, 10, 15 minutos já tá pronto. Então eu paro esse tempinho mesmo, e é até bom, sabe? Porque senão, se deixar, como eu tô em casa o dia inteiro, se deixar eu fico só sentada na frente do computador, só trabalhando, só em reunião, uma reunião atrás da outra. Então é importante eu ter essa pausa pro almoço, pra eu respirar também, pra eu poder responder um WhatsApp, pra eu poder fazer essas coisas, sabe? Que às vezes eu acabo deixando passar e não tiro esse tempo de sentar pra me curtir, pra curtir essa rotina de estar em casa. Porque um erro muito fácil de ser cometido por quem trabalha com a internet e trabalha de casa é essa falsa impressão de liberdade. Às vezes a gente defende tanto de eu amo essa liberdade de poder trabalhar de casa, eu amo a liberdade de poder ter os meus próprios horários, mas aí quando você vai ver, em vez de trabalhar 8 horas por dia, você tá trabalhando 12, você tá trabalhando 24 horas, você acorda de madrugada pensando no que tem pra fazer, e aí você vira escravo do seu trabalho. Então, se você tem essa liberdade, aprenda a aproveitá-la, aprenda a curti-la, né? Que esse é o objetivo de você empreender e trabalhar, pelo menos o meu, né? Cada um tem o seu, mas o meu objetivo é esse, de trabalhar de casa, é ter essa liberdade de poder estar com os meus filhos, de poder estar com a minha família, de poder fazer os meus horários. Mas isso não adianta se eu virar escrava dos meus horários, né? Se eu tiver essa liberdade, eu não aproveitar. E é algo muito comum de acontecer e que já aconteceu comigo várias vezes, onde eu tive que parar e pensar, opa, eu não tô fazendo certo, não tá sendo, não tô no objetivo, sabe? Eu comecei por algo e eu tô indo por um caminho diferente. Então é muito importante realmente a gente ter esse cuidado de fazer essa autoanálise e entender onde você tá hoje e onde você quer chegar e qual é o caminho que você deve percorrer para chegar nisso, de uma maneira saudável, de uma maneira que faça sentido para sua vida, para os seus valores, para sua família. É importante parar alguns momentos para apreciar a vista, para apreciar a criação de Deus, apreciar o que é bonito, o que é belo, o que é agradável. Essas pausas são tão importantes pra gente desestressar, pra gente valorizar o que realmente importa, sabe? Pra gente valorizar o que realmente é importante na nossa vida. E voltando pra rotina, depois que a gente almoça, quando o Theo tá em casa comigo, ele vai dormir. Então eu dou o almocinho dele e aí eu levo ele pro quartinho pra ele tirar a sonequinha dele. E é nesse momento que eu sento no computador pra trabalhar de fato, que às vezes eu preciso gravar alguma coisa que necessita de silêncio, é nesse momentinho que eu vou gravar. Se eu preciso fazer uma reunião, algo que é importante, que ele atrapalha, né? Porque ele fica chamando o tempo inteiro se ele tá acordado. É nesses momentos que eu faço. E se ele tá na escola, depois do almoço, eu continuo trabalhando. E nos dias que ele tá na escola, eu aproveito pra fazer gravações fora. Às vezes eu quero ir numa loja, quero fazer alguma coisa, sabe? Assim, preciso fazer alguma gravação que é externa, eu aproveito pra fazer quando ele tá na escola, porque quando ele tá comigo, não dá, né? Ele não fica, não para, não espera. Então, eu aproveito esses dias realmente que eu tenho esse tempo livre, esse tempo pra me dedicar só pro trabalho. Então, a minha organização funciona dessa forma. Quando ele vai na escola, eu busco ele por volta de 4 horas da tarde. Então, até as 4 eu trabalho, variando aí o formato de trabalho. Às vezes é gravando, às vezes é no computador, como eu já expliquei. E aí eu busco ele na escola e depois que eu pego ele na escola, eu paro de trabalhar e eu fico só com ele mesmo. Daí a gente fica brincando, a gente brinca no chão, a gente passeia, vai no parque, brinca fora de casa. É um momento que eu fico até mais off e paro até de gravar. No Instagram também faço menos stories, porque eu vou ficar mais com eles. E nesse horário também a Sossô já chegou da escola, porque ela chega às 3. Então, quando ela chega às 3, também é um horário que eu pauso pra tomar um café com ela, pra atender ela, ver como é que foi a escola. Ela vem de school bus pra casa, né? Então não sou eu que busco, ela vem com aquele ônibus amarelinho. E, enfim, é mais ou menos assim que funciona. E aí, por volta de 5:30 da tarde, o meu marido chega em casa do trabalho, e quando ele chega, eu vou na academia. Então, eu faço mais ou menos 1h, 1h30 de academia e volto perto das 7 pra colocar o Theo pra dormir. Então, nesse horário que eu volto da academia, eu gosto de fazer a rotina dele de sono. Ele prefere que seja comigo, na verdade, ele não gosta muito que o pai faça, nem que qualquer outra pessoa faça, ele é bem chatinho com isso. Se o meu marido tenta fazer a rotina com ele, ele fala, não papai, mamãe, e pede por mim. Então, nesse horário das 7 horas eu volto pra casa pra fazer a rotininha com ele. Depois a gente entra
entra na rotina de jantar, tomar banho, essas coisas com a minha filha mais velha. Ela dorme por volta das 8h30 da noite. E aí, depois desse horário, é que eu vou tomar meu banho, que eu vou assistir um filme, que eu vou ler um livro, que eu vou fazer alguma coisa assim pra mim de novo, né? Então, é importante ter essas pequenas pausas durante o dia, onde eu vou me dedicar pra mim, onde eu vou fazer algo por mim mesma, né? Começo fazendo de manhã, antes das crianças acordarem, onde eu já consigo me arrumar e já consigo me sentir melhor comigo mesma, muda a minha disposição, a minha postura, o meu ânimo, a minha confiança, tudo muda quando eu começo fazendo algo por mim. Depois tem essa pausa pra almoçar, depois eu tenho a pausa pra ir pra academia, né, que é o horário que eu tiro pra fazer exercício. Eu sou meio falha aí nessa questão da academia, porque eu não gosto, gente, eu não gosto mesmo, mas assim, eu me esforço, eu vou porque eu tenho que ir, que gostar eu não gosto, mas eu vou. Então essas pausas são importantes. E à noite, eu até falei isso esses dias pra minha mãe, eu só me sinto produtiva quando eu assisto um filme ou assisto uma série ou eu paro pra assistir uma TV à noite, porque é o único horário, eu não assisto TV em nenhum outro horário durante o dia, nada, é só esse horáriozinho da noite, e às vezes também não rola e eu vou dormir direto, e é isso, né, faz parte da rotina, daí a gente deixa pra assistir filme, TV, alguma coisa no final de semana. Então, respondendo as perguntas que eu recebi, várias desse sentido, as roupas que eu escolho pra estar em casa, pra fazer as coisas de casa, são roupas muito confortáveis, quando as crianças estão em casa comigo, né, principalmente quando o Theo não vai na escola e tá em casa comigo, eu dou preferência por escolher roupas que sejam adequadas pra fazer essas atividades, essas funções com eles. Embora eu fique em casa, eu trabalho de casa, mas eu não me dedico à casa o dia inteiro. Eu faço pequenas funções em casa que eu consigo fazer tranquilamente com as roupas que eu estou usando aqui. E sempre que eu vou cozinhar, lavar uma louça, fazer alguma coisa assim, eu coloco um avental ali por cima se aquela roupa for sujar, se eu ver que aquela roupa ali é clara, como eu tô usando hoje, coloco ali um avental por cima pra não correr o risco de sujar as roupas. Tem soluções muito simples e muito fáceis pra fazer isso. A questão é prioridades. É você colocar na sua cabeça qual é a sua prioridade. A sua prioridade é você, a sua prioridade é o seu trabalho, a sua prioridade é a sua casa. O que é a sua prioridade? O que faz sentido nesse momento da sua vida? Você seleciona isso, coloca como prioridade, foca nisso e, principalmente, né, conversa com o seu parceiro, com o seu marido, com a pessoa que vive com você e que divide essas funções da casa, para que vocês dois entendam que quando você tá começando a trabalhar de casa, você tá começando a empreender de casa, você tá começando uma empresa. E qualquer empresa que você vai começar, não é no primeiro mês que ela dá lucro. Muitas vezes demora um pouco de tempo para dar lucro, mas ela só vai dar lucro se você se dedicar nesse período que precisa se dedicar, nesse período que antecede o retorno financeiro. Então, se coloque como empresa, se dedique como empresa, independente de você ser uma influenciadora ou uma empreendedora da sua própria marca, você tem um e-commerce, uma loja, enfim, não sei qual é essa situação, mas é importante ter realmente essa seriedade no que você faz. Bom, enfim, gente, essa é a minha organização. Comentem aqui embaixo se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem alguma outra dica em relação a isso. Me contem aqui que eu vou responder vocês nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal se ainda não me acompanha por aqui e vai lá me seguir no Instagram porque lá eu sempre compartilho tudo em tempo real com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau! Agora eu vou terminar de tomar meu cafezinho porque eu acho que já até esfriou. Não, tá quentinho, tá bom ainda. Vou lá pra dentro que tá meio frio. 14 graus.